Olá, bem-vindo à nossa aula de plano de negócio. Ela começa com a avaliação da importância de fazer um plano de negócio. Você sabe qual é a importância de fazer um plano de negócio? Pois é, muita gente também não sabe. A resposta certa para isso é o quê? Que um plano de negócio, ao ser feito, aumenta as chances de sucesso do nosso negócio. Porém, eu sei que também você deve estar pensando que é muito cansativo fazer um plano de negócio. E é verdade se você não está acostumado com a questão de preencher, de escrever. Isso assusta muita gente. Porém, ao fazer um plano de negócio, o que nós temos? Nós temos a chance de entender muito mais sobre o nosso próprio negócio e conseguir avaliar quais são os pontos fracos e fortes do mesmo. Vamos ver uma enquete sobre o percentual de empresas que falem após 2 anos de vida. Você tem ideia de quantas empresas fecham nos primeiros 2 anos de vida? É em torno de 90%, não é? Acho que é mais por causa dos impostos, né, cara? Muito imposto, muita burocracia. Eu sabia isso aí, mas eu não sei a estatística, mas é um número bastante elevado, pô. Acho que é por causa do governo, né? Muitos impostos e manutenção da empresa, a concorrência é muito grande. Eu acredito aí em torno de 45% das empresas. Haja as dificuldades no mercado. Creio que uns 20%. Acredito que má administração, mais por isso, né? Às vezes a pessoa aventura e não é do ramo. 50%. Porque elas não têm, a maioria que abre empresas não tem um capital próprio para estar começando. Eles vão buscar em capital em bancos e tal, aí eles não sustentam, não conseguem manter a empresa aberta. Uns 70%. Falta de planejamento estratégico na abertura das empresas, ou seja, as pessoas abrem muito mais no calor, na paixão do assunto que eles gostam, mas falta pesquisa de mercado, entendimento do produto, inserção, assim, entender os cenários que podem se descortinar à frente deles, enfim, isso que leva a 70%, eu acho, esse número, né, a fechar aí nesse prazo. A pesquisa do Sebrae demonstrou que 49,4% das empresas falem dentro de 2 anos de vida. Ok, metade das empresas falem. E qual é a razão disso? 2 pontos foram elencados como principais: falta de capital de giro e escolha de ponto errado ou ponto inadequado. Esses 2 pontos, se a gente for avaliar e ir a fundo na discussão do porquê isso, temos a falta da elaboração de um plano de negócio. E qual é a nossa ideia nesta aula? É aprofundar esse estudo para saber quais são as razões realmente que aumentam as nossas chances de sucesso e quais são as outras que temos que tomar cuidado porque podem comprometer o nosso negócio. Dentro deste ponto, uma outra coisa interessante do plano de negócio é utilizá-lo como uma ferramenta de gestão. Ele permite a gente que apresente ele para instituições financeiras, para conseguir crédito, para conseguir um novo cliente ou para conseguir com que um fornecedor te forneça matéria-prima na tua operação, no início da tua operação. Mas um ponto principal também do plano de negócio é que, ao realizá-lo, você começa a descobrir muitas coisas sobre o seu negócio, coisas que você sabia, já sabia e aí tornam-se certezas, e outras que você não sabia e que poderiam comprometer a sua atividade. No fundo, para o empreendedor, a elaboração de um plano de negócio torna-se uma atividade bem prazerosa. Vamos ver uma pesquisa que o Sebrae fez em 2004 sobre o índice de mortalidade empresarial. Lá demonstrou que ao final de 2 anos, 49,4% das empresas falem nas suas atividades, na tentativa de operar. E este índice, ele aumenta para 56,4% para o 3º ano e 59,9% para o 4º ano. E o que nós queremos dizer com isso? Que realmente o processo é caótico ao final de 2 anos. Metade das empresas não sobrevive. As pessoas pouco param para pensar nisso. Elas não avaliam que metade dos empreendimentos abertos nesse país não sobrevivem a 2 anos. Mas quais são os fatores ligados a essa falência? É o que a gente vai ver agora.
Vamos analisar o resultado dessa pesquisa e primeiro vamos olhar a resposta dadas pelos empreendedores que tiveram sucesso, quer dizer, passaram dos 2 primeiros anos de vida e o que eles atribuem que foi o resultado disso, quer dizer, o que ajudou eles a passar desse período tão crítico. Eles dividiram esta avaliação em 3 categorias. Quais são elas? Primeiro, habilidades gerenciais. Segundo, logística operacional e terceiro, capacidade empreendedora. Vamos olhar cada uma delas em detalhes. No primeiro ponto, habilidades gerenciais, que é considerado a preparação, quer dizer, estar preparado para gerir o seu negócio, 2 pontos destacados pelos empreendedores de sucesso chamam a atenção. Primeiro, bom conhecimento do mercado. Segundo, boa estratégia de venda. 2 coisas que você precisa avaliar antes de começar o seu negócio. Se eu realmente sei qual é a estratégia que eu vou usar, o que eu vou operar no mercado e se eu tenho uma boa análise do mercado em si como um todo. O segundo ponto, capacidade empreendedora, diz respeito às competências do empreendedor para dirigir o seu negócio. Ali, 4 pontos foram indicados pelos empreendedores de sucesso. Primeiro deles, a sua perseverança, quer dizer, o quanto ele realmente não desiste dos problemas, superando os problemas que surgem. O segundo, com relação à sua análise de oportunidades, quer dizer, o quanto ele absorve de oportunidades. E 2 outros, pouco levado em consideração pelos empreendedores que não têm sucesso, é sua capacidade de ser criativo, quer dizer, resolver os problemas usando de muita criatividade, e também a sua habilidade de liderar os seus colaboradores. O terceiro ponto, que é a logística operacional, que é o que diz a base de preparação para poder operar, 2 pontos se destacam pela avaliação dos empreendedores. Primeiro, ter um bom administrador, que pode ser ele ou alguém contratado para administrar a sua empresa. E um segundo ponto, usar de capital próprio. Por quê? Porque temos dificuldade de conseguir crédito e as taxas de crédito no Brasil elas são elevadíssimas. Isto leva a comprometer o seu sucesso. Bom, já analisamos as respostas dadas pelos empreendedores de sucesso. Agora vamos analisar a resposta dada por quem não conseguiu passar dos 2 primeiros anos. Um ponto-chave destacado por eles diz respeito à capacidade de gerenciar. O que é isso? Eles levantaram problemas de capital de giro, problemas com financeiros, problemas com o local de implantação da empresa. 3 pontos chaves na operação do negócio. Esses pontos dizem respeito ao quê? Dizem respeito a planejamento prévio. Se eu tenho uma necessidade de capital de giro e isso não estava previsto, eu não calculei quanto eu precisava, eu cometi um erro de planejamento. Se há um problema financeiro com a empresa, também foi erro de planejamento. Provavelmente eu não avaliei quanto dinheiro eu precisava para investir nesse negócio realmente e qual o resultado disso. E por último, ponto contrário do que os empreendedores de sucesso disseram, o ponto inadequado gera problema de caixa, é claro. Eu não consigo vender, os clientes não vêm e eu não tenho resultado no meu negócio. Outra categoria apontada pelos empresários que faliram diz respeito a causas econômicas, conjuntura como um todo. 2 fatores se destacam. Primeiro, maus pagadores, a possibilidade de das pessoas não te pagarem, uma conjuntura econômica pode levar a isso, e a outra é recessão econômica, quer dizer, o meu setor não está operando, não está tendo resultados por alguma razão econômica que pode ser local, nacional ou até mesmo internacional, e isso comprometer o resultado do meu negócio. Essas causas muitas vezes não podem ser controladas, mas podem ser previstas de alguma forma no meu plano de negócio. Num outro ponto, temos a logística operacional, que é a operação da empresa, demonstrada por 2 pontos. Ter um local inadequado, não escolhemos bem o local para implantar o negócio e isso comprometeu o resultado. E o outro, que pouca gente avalia realmente, é a questão de da falta de mão de obra especializada. A gente monta negócio e de repente não tem mão de obra para isso. Já vi casos de pessoas montarem um restaurante e ao começar a operar, não conseguia naquela região contratar bons cozinheiros para a empresa operar. Consequentemente, um fator determinante para ela gera um fator que leva à falência. Um outro ponto indicado pelos empreendedores que faliram é a questão de políticas públicas. E é engraçado que eles posicionam isso com um certo valor, enquanto empreendedores com sucesso não indicam. Mas o que eles colocam ali? Primeiro,
a questão da tributação, muito elevada, carga tributária elevada. Segundo, fiscalização, foram fiscalizados e isso levou eles a fecharem a empresa. E mesmo políticas do governo que não ajudam ele na sua operação. Devemos dar destaque a um ponto aqui, que é a tributação. Todos os negócios estão sujeitos a pagar impostos. Se o empreendedor não analisou antes de montar a empresa que ele teria que pagar impostos, não deveria nem ter começado. E esta é uma regra que está para todos. Então, não posso usar a argumentação de que fali porque tinha uma alta carga tributária. Todos têm que pagar impostos. Vamos analisar um outro estudo, que é o GEI, que estuda empreendedorismo em mais de 30 países no mundo. Esse relatório, que o Brasil faz parte, indica os resultados sobre montar negócios no mundo. Para nós, o que chama a atenção é a discussão entre empreendedores por necessidade e empreendedores por oportunidade, que interessa a nossa análise. Qual é essa análise? Empreendedores, no Brasil nós temos os dois tipos. Empreendedores que empreendem por oportunidade, significa que identifiquei uma oportunidade de negócio e para isso montei uma empresa, corri atrás e estou ganhando dinheiro com isso. E uma outra, que são os empreendedores por necessidade. Os empreendedores por necessidade são aqueles que montam um negócio para fugir de alguma situação ruim, como, por exemplo, não ter emprego. Então, monta um negócio e gera o que muitas vezes se chama de autoemprego. É importante para nós analisarmos isso, porque dependendo do teu concorrente, isso impacta nas suas estratégias. É comum empreendedores por necessidade, aquele que monta negócio sem ter realmente uma oportunidade, serem menos preparados para administrar os seus negócios. Consequentemente, a preparação ruim dele leva a tomar decisões que nem você sabe direito. Como, por exemplo, ele baixa o preço de um produto para concorrer com você, mas como ele não é preparado para tal, ele nem sabe qual é o custo real desse produto. E acaba comprometendo as tuas margens, porque você sabe que não poderia vender a este preço. Outro destaque deste relatório é a análise de ameaças e oportunidades para empreender no Brasil. Especialistas indicam 3 grandes ameaças para você empreender no Brasil. Primeiro, suporte financeiro. O que é isso? No Brasil é muito difícil conseguir crédito, principalmente quando você está começando a sua empresa, e as taxas de juros são elevadíssimas. Um segundo ponto, também importante, dado por eles, são as políticas públicas. No Brasil não temos políticas públicas e pior, temos burocracia ao montar um negócio, temos dificuldades para conseguir empreender porque não é algo natural a gente em termos de políticas públicas. E o terceiro ponto, também identificado como ameaça para quem empreende no Brasil, é um problema de educação e treinamento. Nós não somos formados para sermos empreendedores, nem na universidade, nem na escola, no ensino fundamental. Por isso, cursos como esses são muito importantes para a formação do empreendedor. Por outro lado, os especialistas destacam 2 pontos como oportunidade para empreender no Brasil. O primeiro deles diz respeito à infraestrutura. O nosso país dispõe de infraestrutura de logística e comercial que permita que realizemos negócios aqui. E um segundo ponto é a diversidade da nossa população. Destaca-se aí, primeiro, podemos segmentar nosso mercado, tem públicos das mais variadas faixas, tanto etárias quanto de faixas de renda, chegando produtos para classe A até classe D, e também porque temos regiões diferentes e públicos diferentes para receber o nosso produto, tornando um leque muito grande de negócios que podemos montar para atender cada público, cada segmento em cada canto deste país. Especialistas concordam que existe um tempo de maturação para que a gente desenvolva a ideia de um negócio. Não é simplesmente começar, ter uma ideia e amanhã abrir as portas para operar. Essa forma de desenvolver o negócio se chama círculo virtuoso da geração de negócios. E ele contrasta com a realidade dos empresários, que é justamente essa. Tem uma ideia, amanhã já abriu a empresa e 2 anos depois já está falido ou muito antes disso. Vamos ver a realidade dos empresários e o círculo virtuoso da geração de negócios. A primeira etapa é identificar oportunidades. Você sabe qual é a diferença entre uma ideia de negócio e uma oportunidade? Pois é, muita gente não sabe a diferença. Tem uma ideia de negócio ou tem uma oportunidade de negócio. Ideia de negócio não quer dizer que podemos ganhar dinheiro. Senão, inventores seriam as pessoas mais ricas do mundo, porque cada ideia que ele inventa, ele ganharia dinheiro. E nós sabemos que isso não é verdade.
Mas para você saber o que é uma oportunidade, você precisa responder a duas perguntas. Primeira delas, se essa sua ideia de negócio, que ainda não é uma oportunidade, atende uma necessidade. Se alguém realmente precisa disso que você está querendo vender. As pessoas às vezes vão às lojas, procuram uma determinada camisa, por exemplo, social, que ele gostaria que fosse rosa. E aí ele não encontra nenhuma loja na cidade que tenha essa camisa rosa. E ele acredita que isso é uma necessidade e ele vai vender esta camisa rosa. Porém, ele não avalia que só ele tem esse gosto por essa camisa e por isso que ninguém vende camisa rosa na cidade. Então tem que verificar se há realmente uma necessidade para esse produto. Identificando necessidade, quer dizer, eu já sei que tem gente precisando desse produto, preciso responder a segunda pergunta. A segunda pergunta diz respeito a se alguém vai pagar por isso, porque eu posso querer o produto, ter necessidade disso, mas não tenho dinheiro para pagar, ou então não estou disposto a pagar o que você está me oferecendo. Você quer montar um restaurante, pergunta para todo mundo se as pessoas adorariam ter ou gostariam de ir a um restaurante, por exemplo, de comida tailandesa, as pessoas dizem, ótimo, eu gostaria muito. E ao montar esse restaurante, ninguém vai. E você não sabe por quê. O que acontece aí? Você colocou o restaurante, precisa botar bons profissionais cozinheiros e acaba tendo um custo elevado. Esse custo chega num preço maior e as pessoas dizem, maravilha, eu gostaria muito de ir lá. Mas é muito caro. Qual é o resultado disso? As pessoas não têm dinheiro para pagar, então não estão dispostas a pagar pelo seu produto. Se você responde as duas perguntas de forma favorável, você tem uma oportunidade de negócio e agiu dentro do círculo virtuoso da geração de negócios e não fez como os empresários que dá ideia sem responder essas perguntas, montam uma empresa. Segunda etapa, buscar informações. Você sabe quais são as informações que você precisa para montar o seu negócio? Pois é, as pessoas muitas vezes não buscam a informação necessária. Parece óbvio, preciso levantar informações para poder avaliar se vale a pena montar esse negócio. Mas é comum as pessoas fazerem o quê? Elas suporem que tem informação. Por exemplo, aluguel. Eu preciso e vou montar uma empresa numa determinada região da cidade. Ao invés de eu procurar junto às imobiliárias quanto é o aluguel daquele imóvel, eu faço uma avaliação. Lá o aluguel deve custar tanto e coloco isso como informação. Resultado, isso não é uma informação, é apenas uma análise minha sobre o que eu acho que deve ser a informação sobre aquele ponto. As pessoas não buscam informação ou por pressa ou por preguiça. Vamos considerar que empreendedores não são preguiçosos. O que acontece? Não buscam informação por pressa. Preciso abrir essa empresa até o mês que vem. Se eu não fizer isso, outra pessoa vai aproveitar. Será? Você precisa ter informações para poder tomar a decisão. Daqui a pouco abre a empresa e o que acontece? O aluguel é muito mais caro do que você previu. E isso inviabiliza seu resultado lá na frente. Terceira etapa, identificar riscos. Levantei as informações, preciso saber quais são os riscos envolvidos com a minha operação. Muita gente subestima os riscos que pode ter, dizendo, não, isso é uma coisa que vai acontecer, todo negócio tem risco, então não preciso avaliar. Mas será? Pontos importantes como, preciso de mão de obra especializada, isso é um risco porque eu posso não encontrar. Outra, comum muitas vezes, um negócio com ponto de equilíbrio alto, que significa o quê? Precisa vender muito para pagar os teus custos. Todos esses pontos podem te levar a comprometer o resultado. Por isso, esta fase é imprescindível. Identificar todos os riscos e colocá-los todos. Ainda não estamos agindo para reduzir, apenas identificando para saber qual é o tamanho desse negócio. Por que será que muita gente não entrou ainda? Talvez esteja ligado aos riscos envolvidos. Quarta etapa, reduzir riscos. Se eu já avaliei os riscos envolvidos, eu posso fazer o quê? Agir para reduzi-lo, pensar em formas de reduzir este risco. Se olhamos um ponto de equilíbrio muito alto, que demonstrou que eu tenho um resultado difícil, preciso vender muito para alcançar os custos, por que não pensar em montar a minha empresa num local que seja mais barato, onde eu vou pagar menos de aluguel e, consequentemente, reduzir o meu ponto de equilíbrio. Por isso, pensar em alternativas, hora de listá-las. De novo, posso estar falando de uma coisa que parece óbvia para você, mas muita gente não faz nenhuma ação para reduzir riscos e parece que fica esperando uma providência divina que vai ajudá-lo caso aconteça algo com a sua empresa.
Quinta etapa, avaliar potencial de lucro e crescimento. Precisamos avaliar se esse negócio vale a pena. É comum pessoas montarem empresas e depois de 2, 3, 4 anos de árduo trabalho, concluírem que o que elas ganham como donos daquela empresa é menos do que elas ganhavam antes como funcionários. E por que acontece isso? Porque não fizeram uma análise antes de qual é o resultado. Sai de uma empresa que você tem um emprego e monta uma videolocadora, por exemplo. Sabemos que videolocadoras hoje são negócios extremamente proliferados em que a margem, o que ganha o dono é pouco. Consequentemente, não tem muito resultado ter um negócio desse para quem tinha um bom emprego e um bom salário. Pense nisso. Você realmente vai dedicar talvez 10%, 5 ou 10% da sua vida ativa a tocar um negócio que depois não vai dar resultado? Pense se vale a pena. Essa é a hora de avaliar antes de você entrar neste negócio. Um outro ponto ligado a isso é avaliar tendências de crescimento. As pessoas também não olham muito para isso. Muitas vezes porque montam um negócio na onda. Todo mundo montou uma panificadora, eu também vou montar. Mas tudo bem, qual é a tendência disso para frente? Vai ter mercado para todo mundo? O que vai acontecer lá na frente? Talvez tenha um projeto de montar um supermercado, um hipermercado próximo das panificadoras, que levará provavelmente várias delas a falir. Então eu tenho que analisar qual é o potencial desse mercado. Se eu estou montando uma escola, se eu estou montando um empreendimento educacional qualquer, qual é a tendência de mercado educacional? Se é presencial, como eu faço quando começarem a aparecer cursos que são à distância, como esse que você está participando agora? Preciso pensar nisso para ver onde vai dar este mercado. Sexta etapa, definir estratégia competitiva. Você já parou para pensar o que o seu concorrente vai fazer quando você abrir as suas portas para operar? Pois é, muita gente não avalia o que o concorrente vai fazer. E você sabe que toda ação existe uma reação. Montei minha panificadora no bairro, só tinha uma. Você acredita que aquele concorrente vai ficar parado esperando que eu tome os seus clientes e ocupe o seu mercado? Não. Pois é, se ele não vai ficar parado, meu papel aqui é pensar no que eu posso fazer para neutralizar as ações dele. É pensar estrategicamente no que vai acontecer. Como eu faço? Vou entrar nesse mercado com uma promoção, vendendo, por exemplo, pão mais barato? Vou entrar nesse mercado com uma grande campanha em que as pessoas compram e concorrem a um sorteio para eu conseguir clientes? Vou começar uma estratégia de preço mais alto por um determinado produto e os outros mais baratos? Todos esses itens eu preciso pensar o que vou fazer ao começar e como os concorrentes vão reagir a isso. Sétima etapa, elaborar um plano. O que temos que fazer? As pessoas devem estar se perguntando, pois precisava chegar ao plano de negócio, eu não deveria estar fazendo ele desde o início? Não, estávamos buscando informação, avaliando o risco, realmente avaliando se valeria a pena, para só depois elaborar um plano. Mas qual é o intuito de elaborar o plano neste ponto? Quando começamos a elaborar o plano, depois que já temos vários elementos estudados, temos a certeza de que não vamos esquecer nada e também vamos colocar no papel todos os elementos importantes à tomada de decisão. Fica muito mais fácil iniciar um empreendimento depois que eu tenho tudo isso. E isso é fato. Por quê? Muitas pessoas desistem da elaboração do plano de negócio não porque é cansativo ou porque tem que escrever. É porque eles pegam aquele plano, tem um monte de itens para responder e ele desiste porque ele não sabe como responder. Por quê? Porque ele não foi buscar informação antes. Então se você busca toda a informação, coleta tudo aquilo e aí senta para escrever, é com velocidade que você consegue elaborar um bom plano de negócio. Oitava etapa, operar, avaliar resultados e fazer correções. Bom, estamos com o plano pronto, hora de abrir as portas e começar a trabalhar com a nossa empresa. Começamos operando, avaliamos os resultados. O que é isso? Olhamos se aquilo que a gente escreveu no plano está acontecendo, se não estamos fora do nosso rumo. E fazemos as correções necessárias para atingir o nosso resultado. Isto torna um círculo contínuo, por quê? Qualquer nova oportunidade que surge, podemos abrir uma filial, podemos lançar um novo produto, leva os empreendedores que seguem o círculo virtuoso
de geração de negócios a passar por todas as etapas de novo. Temos a ideia de abrir uma filial. Isto é uma ideia ou é uma oportunidade? Quais são as informações que eu tenho que buscar? Quais são os riscos envolvidos? É possível reduzir esses riscos? Quais são a avaliação de lucro dessa nova filial e o potencial de crescimento dela naquele mercado? Como os concorrentes vão reagir a essa nova filial? E por último, fazemos o plano e botamos ela para funcionar. Concluímos a etapa do círculo virtuoso da elaboração de negócios. Fazendo isso, podemos entrar na organização das fontes de informações. Muitas pessoas se perdem por não saber onde encontrar informações que ajudem a elaborar o plano de negócio. Vamos ver rapidamente cada um desses itens que podemos utilizar como ferramentas para conseguir informação para montar o nosso negócio. Um ponto que surgiu há algum tempo e tornou-se a grande fonte de informações para quem quer montar um negócio é a internet. Você acessá-la e procurar lá ajuda e facilita muito o trabalho, como por exemplo procurar sites de associações e de entidades ligadas à área de educação. Acessar, por exemplo, o site do IBGE, onde você encontra muitas informações sobre dados demográficos que vão facilitar o teu trabalho para determinar quem é o teu cliente. E assim, muitos outros. Ferramentas de buscas como o Google te ajudam a procurar informações mais detalhadas e assim você vai validando cada uma delas. No nosso material impresso você tem uma lista mais completa de fontes de informações. Um outro ponto é a aquisição de software. Muitas pessoas não dão tanta importância a este quesito. Porém, ao adquirir um software que te ajuda na elaboração de plano de negócio, é comum eles irem com exemplos e com mais uma série de fontes de informações que permitam uma melhor elaboração do plano. E aí você pode escrever, revisar, abrir esse arquivo de novo, fazer várias versões dele. Inclusive, muitos dos softwares de planos de negócio são gratuitos, estão disponíveis para você baixar na internet. E tem um ponto primordial para quem elabora um plano de negócio. Eles vêm com planilhas financeiras, a grande maioria deles. Isto facilita o teu trabalho em vários pontos, porque não é comum as pessoas conhecerem sobre planejamento financeiro. Outra fonte rica em informações são os trabalhos de conclusão de curso, trabalhos universitários, de graduação, mestrado ou outros de pós-graduação. Com esse boom do empreendedorismo, muitos estudantes começaram a fazer seus trabalhos de conclusão de curso nessa área, desde planos de negócio completos a estudos de mercados específicos. E boa parte desse trabalho está à disposição. Você, acessando a universidade, consegue ter acesso às pesquisas, aos estudos, que pode facilitar o teu trabalho e economizar um bom dinheiro em levantamento de dados. Outro ponto também a ser destacado são as associações empresariais. Parece que as pessoas, ao montarem negócios, acham que elas são a única empresa a atuar nesse ramo, ou então que todo mundo é concorrente e ela não tem nenhum lugar onde ela possa conseguir maiores detalhes sobre a sua operação. Isso é um erro, porque existem muitas associações empresariais, como a associação comercial na cidade, ou então uma associação de micro e pequenas empresas, ou um sindicato patronal mais específico ainda, sindicato das escolas de ensino particular da minha cidade ou do estado. Se aproximar dessas entidades também gera fonte de informações. Elas têm muitos estudos, ou, no mínimo, você se aproxima de pessoas que conhecem o mercado e podem te dizer, está assim, está assado, faça isso, faça aquilo, consegues essa informação em tal lugar ou com fulano de tal. Outro ponto de destaque é o próprio Sebrae e outras entidades como Senai, Senac, que são focadas a negócios, a comércio, a indústria e até mesmo a micro e pequenas empresas como o caso do Sebrae, e que tem fontes de informações, pesquisas, estudos e cursos. Abordá-los e conseguir essa informação é importante para você. Também não esqueça que você pode conseguir muita informação com fornecedores e concorrentes. É verdade, fornecedores. Ligue para eles, converse com eles, veja como está o mercado. Eles podem lhe dar informações grandes para você operar e te mostrar coisas importantes. Também os concorrentes. Pode ser difícil você encontrar um concorrente que te mostre tudo e te diga, mas com um certo disfarce, um certo jeitinho, você pode se passar por um cliente dele e conseguir informações.
Por último, não esqueça de consultar os seus clientes. Eles têm muitas informações. Mostre o seu produto, mostre como vai ficar a sua empresa. Peça a opinião dele e veja se ele está disposto a comprar o seu produto. Ele pode te dar muitas informações, inclusive falando de concorrentes, dizendo se atende ou não aquilo que você está querendo disponibilizar. Até agora vimos o plano de negócio como uma ferramenta a ser utilizado antes de eu abrir a empresa. Mas você já pensou em utilizá-la como uma ferramenta de gestão? Você utilizar para administrar a sua empresa? Pois é possível fazer isso. Uma é utilizá-lo no dia a dia. Consulto o meu plano de negócio cada vez que vou tomar uma decisão estratégica, algo importante na minha atividade. Outra é utilizá-lo como ferramenta de apresentação da minha empresa. Ao abordar um novo cliente, grande cliente que eu queira vender os meus produtos, mando o meu plano de negócio como forma de demonstrar que eu sou uma empresa bem estruturada. Também posso fazer isso ao enviar a um fornecedor. Quero comprar tal mercadoria daquele fornecedor, ele não me conhece, eu mando o meu plano de negócio para mostrar como é a saúde da minha empresa. E por último, posso fazer isso também com, claro, instituições financeiras. Mando para o banco, para o gerente conhecer a minha empresa e futuramente eu conseguir crédito com ele. Pense bem, você pode utilizar o plano de negócio não só antes de implantar a empresa, mas como uma ferramenta a ser utilizado no dia a dia, consulta, revisa, reformata ele, você tem várias versões e tem um grande instrumento de trabalho. Como dica de estudos, temos, primeiro, o relatório que o Sebrae elaborou a partir da pesquisa que fez em 2004, que é Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade das Empresas no Brasil. Você encontra esse relatório no site do Sebrae. Uma outra dica de estudo para vocês é a leitura do livro O Segredo de Luiza, de Fernando Dolabella. É uma ideia muito interessante porque é a história de uma empreendedora que deseja montar um negócio, uma indústria. E são todas as etapas que ela passa. É um misto de romance com conceitos sobre elaboração de planos de negócio. Vale a pena conferir. Na aula de hoje vimos a importância do plano de negócios. Vimos como é importante elaborar um plano de negócio. A principal vantagem disso é você aumentar as suas chances de sucesso. Vimos na pesquisa do Sebrae que muita gente fale com 2 anos de operação da empresa. E isso é resultado de uma falta de planejamento. Planejar, levantar as informações, avaliar o risco envolvido, realmente ver se vale a pena, são passos imprescindíveis para que a gente possa elaborar o plano de negócio e realmente ganhar dinheiro com as nossas empresas. Bons estudos! Caro tutor, esta é a primeira aula e você deve incentivar os alunos a participarem. Faça uma enquete entre eles para ver quem já fez um plano de negócio ou já teve a oportunidade de elaborá-lo. E peça para o mesmo compartilhar com o grupo.